Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia de seguir adiante na nossa jornada conhecendo melhor aqui o Blades in the Dark, jogo de fantasia urbana, sombria, enfim, publicado aqui no Brasil pela editora Buró. E esse é o livro que a gente está destrinchando aqui, passando por todos os capítulos, sempre com a ideia, com a possibilidade, com a intenção de identificar o que for mais importante, mais interessante para apresentar o jogo para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Blades in the Dark, não tem problema, não entre em pânico, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todos os nossos vídeos sobre esse tema, e depois, se você curtir e quiser seguir na jornada junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal, só para situar todo mundo rapidinho, ainda estamos no capítulo 1 do livro, tá? Esse primeiro capítulo, ele vai trazer uma série de mecânicas que eu estou considerando aqui como mecânicas básicas para a gente entender o funcionamento do sistema, até porque em alguns momentos do livro ele remete a capítulos futuros onde, acredito eu, essas mecânicas vão ser destrinchadas ou mostradas num contexto mais específico de jogo. Mas enfim, só para situar todo mundo, ainda vamos passar um tempinho nesse primeiro capítulo, e hoje a gente vai continuar, né, essa jornada aqui a partir deste tópico, consequências e danos. O Blades in the Dark, ele é um sistema que ele mistura muito a questão das jogadas de dado com a narrativa. Então, muitas vezes, essas coisas vão estar entrelaçadas ali, meio que de mãos dadas, e talvez isso seja um pouco complicado para quem não está acostumado com esse estilo de jogo. Eu mesmo ainda estou me adaptando a essas coisas, porque, por exemplo, você vai jogar os dados e você vai interpretar o resultado, mas não é simplesmente aquela questão de conseguiu ou não. Tem uma série de situações aí que você pode aplicar nesse intervalo e justamente podem ser influenciadas pelo que está acontecendo na narrativa, pela interpretação que você, narrador, ou que o grupo está fazendo ali daquela cena. Então, tem alguns detalhes, tem algumas minúcias, mas a gente vai tentar ir devagar aqui para ir deixando esses conceitos bem claros, bem fixados na cabeça de todo mundo, que aí conforme o livro for avançando, a gente vai, com esse conhecimento já sedimentado, vai entendendo um pouquinho melhor a proposta, né, do Blades in the Dark. Pelo menos essa é a minha intenção por aqui, beleza? Então, para a gente começar a explorar aqui esse tópico das consequências e danos, eu vou ler um trechinho aqui, olha só. Consequências podem ser aplicadas a um personagem através de ações dos inimigos, circunstâncias terríveis ou resultados de rolagens. Existem 5 tipos de consequências listados aqui à direita do livro, que são efeito reduzido, complicação, oportunidade perdida, posição prejudicada e dano. A gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma delas, mas só para fechar aqui o raciocínio desse primeiro ponto do livro. Olha só. Uma determinada circunstância pode gerar uma ou mais consequências. O mestre indica as consequências de acordo com a narrativa, o estilo e tom determinados pelo grupo de jogo. Ou seja, é o que eu estava comentando ainda há pouco. Existe uma série de fatores que podem influenciar na interpretação de quais vão ser essas consequências ou como elas vão se apresentar aqui ao longo do jogo. O livro vai trazendo aqui os tipos, né, de consequências que a gente vai passar aqui por cada um deles e vai dando alguns exemplos, vai comentando. Então eu acho que isso vai ajudando a você entender melhor qual é a proposta do jogo. Então vamos lá? Então olha só, listando aqui, né, os 5 tipos de consequências, o livro começa a falar do efeito reduzido. Só para mostrar para vocês, olha, que ele não fala muita coisa não, é basicamente um parágrafo sobre cada uma delas, né, algumas são um pouquinho maiores, mas isso, na minha opinião, é para dar a noção para todo mundo de que o que eles estão falando aqui são as ideias básicas. Você pode interpretar isso de outras maneiras ou de acordo com a situação do jogo. O importante é você ter a noção básica do que significa cada uma. No caso aqui do efeito reduzido, como o próprio nome já indica, o que você queria conseguir, né, o efeito desejado, a consequência desejada pelo seu personagem, vai ser menor do que o necessário, vai ser menor do que o esperado. Né? Então o livro ele até cita alguns exemplos aqui rápidos, olha, o seu golpe acerta, mas o ferimento é superficial, o segurança aceita ali a sua conversa fiada, né, o seu convite falsificado e tal, mas ele vai ficar de olho em você a noite inteira ali naquele evento. Você consegue escalar uma parede, mas você escorrega e desliza um pouco, só consegue subir só metade daquela parede. Então o que você pretendia fazer, você consegue fazer de uma forma menor, com um efeito menor do que o esperado. Os exemplos que o livro coloca aqui, na minha interpretação, basicamente são possíveis resultados ruins num teste. Mas, como o livro coloca aqui no início, essas consequências, de uma maneira geral, elas podem vir não só de rolagens ruins, né, de testes ruins, mas outras circunstâncias ou de ações dos inimigos. Então, por exemplo, aqui estou tirando, né, da hora, inventando na hora aqui um exemplo.
Se numa cena anterior o personagem estava envolvido ali em algum combate e o inimigo conseguiu causar algum ferimento nele, pode ser que nesta cena seguinte o personagem só consiga se mover menos do que o necessário, porque ele está ferido, ele está mancando, sei lá, ou alguma coisa assim. Então, só para mostrar para vocês, ou tentar mostrar, que essas consequências elas estão de braços dados ali com a questão da narrativa. É preciso interpretar o que está rolando ali para você conseguir, na minha opinião, encaixar essas consequências de uma forma que faça sentido ali com a história que está sendo contada e também que seja interessante, né? Que represente algo, tipo uma consequência direta ali do que está acontecendo, que encaixe, acho que a palavra melhor é essa, né? Que a consequência que você está apresentando encaixe na cena que tá sendo descrita ali e acrescente alguma coisa interessante. Obviamente ela vai causar algum tipo de prejuízo ali pro personagem, mas isso precisa ser algo interessante também, tipo, para deixar a galera ali, né, com os nervos à flor da pele, atenta no que está acontecendo e já pensando em qual vai ser a próxima ação para tentar minimizar o efeito daquela consequência, por exemplo. O segundo tipo de consequência que o livro vai descrever aqui são as complicações. Essa aqui, ele já perde, entre aspas, aqui um pouco mais de tempo explicando, porque acredito que ela seja uma das mais amplas. Então, de uma maneira geral, a complicação ela vai representar um acréscimo e um aumento na dificuldade, um perigo novo, crescente, que chega ali, uma nova ameaça, alguma coisa assim, que vai piorar um pouco mais a sua situação. Então o livro dá alguns exemplos aqui. Você está, por exemplo, lutando lá num cômodo, esse cômodo começa a pegar fogo, chegam reforços ali dos inimigos, né? Um dos inimigos consegue desarmar você, tudo isso são complicações. E como se isso não fosse complicado o suficiente, essas complicações ainda podem servir, a gente comentou, salvo engano, acho que no vídeo anterior, aquela questão dos relógios, né? Para você marcar um tempo ali, ou para ver se aquela condição vai se concretizar ou não. Então, uma complicação pode, se você estiver utilizando ali aquela mecânica dos relógios, avançar o relógio. Uma complicação mais simples ou comum, ela vai avançar o relógio em um passo. Existem complicações que o livro chama aqui de graves, que elas vão avançar mais passos no relógio, podem avançar até 3 vezes. Então, se, por exemplo, você está montando um relógio ali, porque o seu grupo está tentando se infiltrar em silêncio em determinado local, se vocês estão fazendo os testes lá para conseguir entrar furtivamente e alguém falha e tem uma consequência, essa consequência pode ser o aumento de um passo no relógio, ou seja, as defesas ficam mais atentas ali, começam a desconfiar que tem alguma coisa errada. Ou se de repente foi uma falha horrível, pode significar uma complicação grave, ou seja, vocês fizeram um barulho grande o suficiente para chamar a atenção e acabar com o disfarce de vocês, ou alguma coisa nesse sentido. Como eu estou tentando colocar aqui desde o início, isso varia muito com o que está acontecendo ali. Por isso que eu acho que interessante é conseguir tentar pegar a essência, a ideia geral da coisa, porque a consequência na prática, ela vai depender muito da situação que estiver rolando ali na narrativa. Então posso dar trocentos exemplos aqui e quando você estiver jogando vai acontecer provavelmente uma coisa que eu não citei aqui. Então o ideal é você entender a ideia geral da coisa. E só para fechar aqui essa questão das complicações, tem um parágrafo aqui que eu acho interessante de ler para a gente comentar também. Olha só. Uma complicação não deve negar uma rolagem bem sucedida. Se liga aí. Se um personagem tenta encurralar um inimigo e rola um 4 ou 5, ou seja, é aquele sucesso parcial, né, que a gente já comentou aqui em outros vídeos, esse inimigo não deve fugir. A rolagem foi bem sucedida, então ele está encurralado, tá? É o sucesso, está encurralado, mas aí onde é que vem o sucesso parcial? Mas, para isso, no exemplo que o livro está dando, o personagem teve que agarrá-lo e durante o processo o inimigo pegou a sua arma. Ou seja, nesse caso que o livro está dando, aqui nesse exemplo que o livro está dando, é o sucesso parcial, é a rolagem bem sucedida com uma consequência. O que você queria? Encurralar o inimigo. Você conseguiu? Conseguiu. Qual é a consequência? Você teve que agarrar ele ali ou naquela luta, ele acabou tomando a sua arma. De novo, isso vai ser a interpretação que foi feita de acordo com a cena que estava rolando ali. Você, de repente, pode pensar em outra consequência que seria adequada para a mesma situação. Vai depender da interpretação de todo mundo que tá jogando ali, né? Ou dos que estão envolvidos na cena. O ideal é você entender a essência da coisa, porque o resultado prático, como eu já disse aqui, vai mudar de acordo com a cena. O terceiro tipo de consequência que o livro traz aqui é a oportunidade perdida. Aqui, basicamente, é o seguinte, o que você estava fazendo, ou a maneira como você estava tentando resolver ali aquela situação, simplesmente não vai mais dar certo, não vai mais funcionar. Você precisa mudar de tática, você precisa de um novo plano, aconteceu alguma coisa ali circunstancial, que aquilo que você estava tentando fazer simplesmente não vai mais poder ser feito daquela forma. Vou tentar aqui um exemplo besta, você está querendo arrombar uma porta, e aí você está lá com as suas gazuas, ou o que vale
falha lá tentando arrombar a porta. Aí você teve uma falha lá com consequência. O narrador pode interpretar e dizer assim, olha, as suas gazuas quebraram. Olha, você travou ali a fechadura que você tem certeza que dessa maneira, arrombando com as gazuas, não vai mais funcionar. Você vai ter que dar outro jeito. Aí vocês podem, sei lá, explodir a porta. Alguém pega um machado e começa a detonar a porta, entendeu? Aí, daquele jeito inicial, no meu exemplo aqui, arrombar com as gazuas, não vai mais funcionar. Não quer dizer que vocês não vão conseguir arrombar a porta ou não vão conseguir ultrapassar aquele obstáculo. Só que isso vai ter que ser feito de uma outra maneira. Vocês vão ter que mudar a tática, mudar o plano. Avançando aqui para o quarto tipo de consequência, o livro fala da posição prejudicada. Aqui, o exemplo que ele dá e a descrição que ele dá é o seguinte: a posição prejudicada ela vai resultar num agravamento da situação. Tá? Ou para usar os termos que o livro coloca aqui, que a gente já viu em vídeos anteriores, a situação passa de controlada para desesperada, por exemplo, para arriscada. Então, o livro diz o seguinte: seu personagem quer saltar de um telhado para outro. Aí você falha no teste. Aí o mestre interpreta: qual é a consequência que eu vou utilizar aqui nessa situação? Aqui, nesse exemplo que eu estou dando, o melhor exemplo que o livro traz, o resultado do teste foi um sucesso com consequência, né? Aquele sucesso parcial. Então, o personagem consegue saltar para o outro telhado, mas ele chega lá e escorrega e fica, como a gente vê no filme, né, pendurado por uma mão só. Ou seja, a situação dele se agravou. Aquela situação que inicialmente era controlada, ele perdeu o controle porque ele falhou no teste e agora ele está numa situação considerada arriscada. Ele não falhou completamente, senão ele teria caído, tá? Mas o sucesso dele foi parcial. Ele chegou do outro lado, mas ele está pendurado por uma mão só. Então aí ele vai ter que fazer um outro teste, um teste mais difícil, para evitar a consequência pior, que neste caso seria cair. A ideia é mais ou menos nessa linha. E por fim, a gente chega à quinta e última consequência, que é o dano. Essa aqui, olha, o livro demora mais um tempinho e dá vários exemplos, porque ela é uma também das mais complicadas. E só um detalhe antes da gente entrar aqui nessa parte do dano. Só para vocês não perderem o fio da meada. O dano é uma das possíveis consequências. Obviamente, a gente pensa em dano aqui logo quando a gente está numa situação de combate. Tá? Mas qualquer outra dessas possibilidades são consequências que o narrador pode escolher, de novo, de acordo com a situação que estiver rolando ali, ao invés de escolher pura e simplesmente o dano, entendeu? Então, mesmo que eu esteja numa situação de combate e eu falhe, o narrador pode escolher, por exemplo, uma complicação de eu perder minha arma, né? Ou de eu ser desarmado. Eu não levei dano, mas é uma consequência aplicada numa situação de combate. Eu estou querendo dar esse exemplo aqui para tentar mostrar para vocês que cada uma dessas consequências é independente. O que vai ditar qual delas vai se aplicar é a interpretação que o narrador vai fazer, mesmo em uma situação de combate. Se eu estiver numa situação de combate e falhar lá no meu ataque, eu posso escolher como consequência a posição prejudicada. Eu estou agora numa posição em desvantagem. O meu inimigo conseguiu me jogar ali, conseguiu pegar o high ground, né, como a gente chama lá, e agora eu estou numa posição desvantajosa. Talvez na próxima ação eu leve dano se eu falhar de novo, mas na primeira eu não levei. Então assim, o dano é uma das consequências possíveis, né, dentro aqui do universo que o narrador tem a escolha. É só para tentar deixar isso claro para todo mundo. E como é que vai funcionar a questão do dano aqui no sistema do Blades in the Dark? Repara aqui que eu já vou direto para as consequências, tá? A gente vai comentar ainda nesse vídeo como é que a gente faz para resistir ou evitar o dano, mas assim, qual é o efeito prático em termos de sistema? Na ficha, olha, a gente vai ter aqui, isso aqui representam os níveis de dano. Então o livro vai dizer aqui que você tem danos menores, moderados e graves. E isso vai ser representado na ficha da seguinte maneira. Olha, os danos menores estão aqui nessa linha de baixo, olha, que tem um 1zinho aqui do lado, e eu tenho 2 espaços. Os danos intermediários, né, moderado, também tem 2 espaços aqui, na linha do meio. E na linha de cima eu tenho dano grave, que tem só 1 espaço. Como é que vai funcionar aqui isso em termos de mecânica? Cada vez que eu levo um dano, por exemplo, menor, eu vou anotar aqui qual é esse dano. Quando eu levar o segundo tipo de dano, eu vou anotar aqui e neste momento eu vou passar a sofrer essa consequência aqui, que no caso do dano menor é efeito reduzido, que a gente até já comentou aqui. Eu ando mais devagar, eu não consigo mirar direito, sei lá, vai depender da situação, como vocês já estão acostumados, né? E a mesma coisa vai acontecer aqui nos danos moderados. Quando eu tiver preenchido esses 2 espaços aqui, eu vou sofrer a consequência, que no caso do dano moderado é menos um dado nas minhas ações. E o terceiro tipo de dano, o pior deles, né, o dano grave, ele tem só uma linha.
porque ele representa lesões maiores. Então, se eu chegar nesse nível aqui, eu já vou ter, olha, a consequência aqui de precisar de ajuda. Então, provavelmente, eu já estou fora de combate ou alguma coisa assim. E só para mostrar para vocês todas as minúcias também, vocês podem, desculpa, estar pensando o seguinte. Tá, eu já levei o segundo dano aqui leve e eu já estou aqui com efeito reduzido. Mas eu levo um terceiro dano que também se enquadra nessa categoria de dano não é leve, né? É menor, que ele chama aqui. O que eu faço? Se eu sofrer um dano menor e não tiver mais espaço aqui na ficha para anotar, eu automaticamente passo para a linha pior. É como a interpretação que eu faço disso. Assim, eu já levei danos menores numa quantidade tal que eles já estão causando um efeito maior, um efeito moderado. Acho que a ideia vai mais ou menos por aí. E só para dar alguns exemplos, né, de danos, para a gente fechar isso aqui e passar para o próximo tópico, como é que a gente vai resistir aos danos, né? Só para dar uns exemplos aqui. O que seria um dano menor, né, aquele mais leve? Você está amedrontado, confuso, distraído, esgotado, surrado. Lembrando que podem ser condições, né, mentais também. Dano moderado, uma concussão, um corte profundo no braço, você está em pânico, você está seduzido, você está exausto. Isso tudo são danos moderados. Danos graves. Aterrorizado, empalado, perna quebrada, queimadura grave, tiro no peito. Então vê que são situações mesmo já mais pesadas, né? E tem ainda um quarto tipo, que é o dano fatal. Afogado, eletrocutado, coração perfurado. E isso aqui é importante também de mencionar aqui para vocês, para a gente poder avançar. Não necessariamente eu tenho que seguir essa sequência, tá? O dano, ele na minha interpretação aqui, né, ele colocou esses exemplos para a gente ter justamente a noção. Se eu me envolver aqui numa situação em que eu posso ser eletrocutado, por exemplo, que é um nível fatal aqui, se eu for eletrocutado, morreu, babau, pura e simplesmente. Eu não preciso começar no dano leve para chegar no fatal. Não, isso também vai depender da situação, tá? Então, só para deixar isso claro, dependendo do tipo de ameaça que vocês estão enfrentando ali, o dano pode ser leve, moderado ou até fatal mesmo, direto. Se eu estou andando numa corda bamba ali a 50 metros de altura, se eu cair, provavelmente o dano vai ser fatal, entendeu? Por isso que o livro também dá a chance de você tentar resistir aos danos, que é o que a gente vai ver no próximo tópico. Então, olha só, seguindo adiante aqui no livro, se você já está preocupado aí que o meu personagem vai morrer rapidinho, olha só, nem tanto, né? O livro, ele pode ser um sistema bem letal, mas ele também dá várias possibilidades de você evitar o dano. Mas tudo tem que ser acordado. A gente vai chegar lá. Olha só, nesse próximo tópico aqui, de resistência e armadura, ele vai justamente dizer como é que vai funcionar essa questão, como é que você pode evitar, não é exatamente resistir ao dano, mas é evitar a consequência. Lembrando que dano pode ser uma das consequências, tanto quanto aquelas outras todas que eu acabei de citar, né? De complicação, efeito reduzido, oportunidade perdida, etc e tal. Então, o primeiro ponto que o livro coloca aqui é o seguinte, eu vou ler esse início para a gente poder comentar. Olha só. Quando um personagem sofre uma consequência indesejada, o seu jogador pode escolher resistir a ela. Ele só precisa dizer ao mestre algo como, não estou afim de sofrer isso, vou resistir. A resistência é sempre bem sucedida. Calma aí, segura. Mas o mestre determina se a consequência é reduzida ou completamente evitada. Então, olha só, vamos lá, vamos com calma. Eu posso, diante de qualquer tipo de consequência, dizer, mestre, eu não quero sofrer essa consequência, eu quero resistir. Eu automaticamente vou resistir completamente? Não. O fato de eu declarar que eu quero resistir vai me dar direito a uma jogada de resistência para determinar se eu consigo resistir totalmente aos efeitos ou não. E aqui eu vou fazer um ponto e até avançar aqui na ordem do livro, porque mais pra frente ele diz o seguinte aqui, olha. O mestre estabelece o tom geral do jogo, determinando quais consequências são reduzidas e quais são evitadas. Ou seja, ele coloca aqui o mestre, mas eu acho interessante você conversar isso com o grupo. Se vocês querem um jogo mais sombrio, mais realista, talvez nem todas as consequências possam ser evitadas ou possam ser completamente evitadas. Porque aqui é o seguinte, dependendo do resultado da sua jogada de resistência, se ninguém falar nada, né, a regra geral do livro é que a consequência pode até, se você tiver sorte, ser completamente evitada. Mas será que isso não vai deixar o seu jogo menos tenso ou menos dramático? É por isso que o grupo precisa combinar isso, na minha opinião, previamente. Qual é o estilo de jogo que a gente quer? A gente vai ter a possibilidade de evitar completamente qualquer consequência ou não? Não, algumas a gente consegue, outras não. Isso tudo precisa ser discutido. Mas vamos lá, vamos retomar aqui ao funcionamento da mecânica, né, da resistência. Então olha só, da feita que o jogador diz, mestre, quero resistir aqui, não estou afim de sofrer essa consequência, quero resistir. Para onde é que a gente vai a partir desse momento? Aí, de novo, dependendo da situação, o narrador vai dizer qual é a
característica, né? Qual é o atributo, geralmente, que você vai jogar para tentar resistir aquilo. Então, por exemplo, ele coloca aqui, esperteza. Se a consequência for relacionada à enganação ou que exige uma capacidade de compreensão, você vai testar a esperteza. O personagem, né? Se for valentia, né? Consequências advindas de esforço físico ou ferimentos. E convicção, se forem consequências decorrentes de grande esforço mental ou que demandem a aplicação de força de vontade. Então, analisando a situação, o narrador vai escolher dentro dos atributos qual é o que mais se adequa para o jogador fazer o seu teste, a sua jogada de resistência. Mas ele está resistindo a quê exatamente? Se a gente colocou aqui, olha, aqui no início, a resistência é sempre bem sucedida. O que isso quer dizer? Se eu digo que eu quero resistir, e aí eu vou me livrar daquela consequência, total ou parcialmente, né, como a gente acabou de comentar, vai depender do que o grupo decidir, eu vou fazer esse teste para, na verdade, ver qual vai ser a contrapartida de não sofrer a consequência. E aqui, em termos de mecânica, a contrapartida para evitar uma consequência é o ganho de pontos de estresse. A gente já comentou sobre essa característica aqui em outros vídeos, né, e provavelmente vai falar mais dela no futuro, porque ela acarreta uma série de consequências. Mas aqui, para a gente não se alongar muito, em termos de resistência, como é que ela vai funcionar? Se eu digo que eu quero resistir, eu, em tese, já ganho, já pago o preço, né, para resistir, que é ganhar 6 pontos de estresse. O teste que eu vou fazer, essa jogada de resistência que eu estou falando aqui, na verdade, ela vai determinar quanto de estresse eu vou efetivamente ganhar. Eu começo com 6. E aí eu vou fazer o meu teste, e aí eu vou subtrair, né, 6 do resultado do meu teste. Só lembrando aqui rapidinho, para tentar não complicar as coisas. No Blades in the Dark, você vai jogar uma quantidade X de dados lá, cada ponto de atributo representa um dado, mas só vai ser considerado o dado que você tiver o maior resultado. Então, um exemplo prático aqui. Se eu começo tendo que ganhar 6 pontos de estresse, e eu vou jogar lá 3 dados, por exemplo, só vai valer como resultado da minha jogada o dado com o maior número. Então vamos dizer que eu tire 4. Isso quer dizer que eu iria ganhar 6, absorvi, entre aspas, aqui 4 e ganho efetivamente só 2. O teste, na verdade, vai me dizer o quanto de estresse eu ganho no final das contas. É por isso que vocês precisam combinar essa questão se as consequências podem ser totalmente evitadas. Porque se eu tiver sorte na minha jogada e tirar um 6, eu não ganho estresse nenhum. Eu evito a consequência e ainda por cima não ganho nenhum estresse. E se eu for mais bem sucedido ainda, porque lembrando, se eu tirar vários 6, eu vou melhorando a qualidade do meu sucesso, de uma maneira geral. E isso se aplica aqui também no teste de resistência. Então, numa jogada extremamente bem sucedida, que eu tire mais de um 6, cada 6 extra ainda me faria recuperar, em tese, um ponto de estresse que eu já tenho acumulado de outras coisas. Então, assim, por isso, de novo, é bom o grupo conversar antes e definir esses parâmetros. A gente vai seguir a regra geral, que é essa aqui que eu estou comentando com vocês, ou a gente vai determinar que algumas coisas não podem ser evitadas. Por exemplo, eu estou naquela corda bamba lá a 50 metros. Se eu cair, eu posso fazer todo esse mise-en-scène ali e acabar não caindo e não morrendo, não sofrendo um ferimento grave? Sim ou não? Isso aí vai depender do estilo de jogo que vocês querem, o quão realista, o quão sombrio ele vai ser. Porque, de novo, dependendo da sorte, né, de quem está fazendo esse teste de resistência, de fato as coisas podem simplesmente não ter consequências, né, trocando em miúdos. Seguindo adiante, mas ainda nessa temática de resistir ao dano, um outro tópico que o livro aborda é a questão da armadura. Aqui o funcionamento em tese é mais simples, tá? Por quê? Bom, primeiro, uma interpretação que eu acho bastante razoável, né? A armadura ela vai servir para você evitar a consequência física, né? O dano, ou alguma coisa assim, né? E aí como é que vai funcionar? A armadura aqui no Blades in the Dark, ela vai ter um número associado, né? Armadura 1, armadura 2, acho que até 3, se não me engano, que é uma armadura mais pesada. E como é que isso vai funcionar na prática? Você escolhe, né, resistir à consequência e no caso de um dano físico, no caso de você usar armadura para isso, você simplesmente não precisa fazer o teste de resistência. Você é automaticamente bem sucedido em resistir à consequência de dano, como eu estou chamando aqui, desde que faça sentido, né? Eu estou com colete e eu levo um dano na cabeça. Aí ela não se aplica, uma questão de interpretação. Mas se estando tudo certinho, em questão de bom senso, né, e coerência narrativa, você simplesmente diz que vai resistir àquele dano usando a sua armadura e você vai fazer uma marcação lá do lado. Se ela é uma armadura 3, você pode fazer isso 3 vezes. E cada vez que você faz, isso significa que a sua armadura está ficando deteriorada. Ou seja, depois do terceiro uso, ela não vai mais conferir esse tipo de proteção. Em linhas bem simples e diretas, este é o funcionamento das armaduras aqui no Blades in the Dark.
Avançando mais um pouquinho no capítulo para a gente fechar aqui o conteúdo desse vídeo, o último tópico que ele vai falar aqui sobre esse assunto é a questão da morte. Então, depois de tudo isso que a gente falou, quando é que um personagem efetivamente morre aqui no Blades in the Dark? Bom, o livro apresenta duas situações aqui. Se ele sofrer um dano fatal nível 4, né, que é aquilo que a gente comentou aqui, e escolher não resistir, o personagem morreu. Né? Porque lembra, mesmo no dano de nível 4, você sempre vai ter a opção de tentar resistir. Em qual grau você consegue resistir vai depender daquilo que eu mencionei aqui, do que foi combinado ali entre o narrador e os jogadores, qual é o estilo de jogo que vocês querem. Mas em tese, é possível tentar resistir a um dano de nível 4. E aquela outra opção lá que eu mostrei pra vocês, olha, voltando aqui para a questão da ficha, olha, de anotar o dano. Se eu já estou com um dano aqui de nível 3, e eu levo um outro dano, e eu não tenho mais onde anotar, o próximo passo é que seja fatal. Então, em tese, eu teria aqui, se a gente for contabilizar, vamos dizer assim, eu teria esses 5 níveis de ferimento. 2 menores, 2 moderados e 1 grave, né? O próximo passo seria o fatal. Então, basicamente é assim que o personagem morre. Mas no final das contas, na minha interpretação, ele só vai efetivamente morrer se você escolher não resistir. Né? Claro, você pode terminar ali de uma maneira bem estropiada, vamos dizer assim, mas você não vai estar morto. Pode exigir um tempo de recuperação e tal. É tudo a questão da narrativa. Como vocês combinam isso entre o grupo e como vocês vão escolher lidar com essas consequências. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido conhecer mais esse pouquinho, mais esse pedaço aqui do Blades in the Dark. Pode ser um sistema inicialmente meio esquisito, mas eu acho que é só uma questão de você se acostumar, parar, prestar um pouquinho de atenção nas regras, que, na minha opinião, ele faz muito sentido e pode ser bem interessante ali em mesa. Já quero testar, enfim. De qualquer modo, quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário pra gente continuar batendo papo, trocando informações, tirando dúvidas, se ajudando a conhecer melhor aqui, entender melhor o Blades in the Dark, beleza? E no mais, quem quiser continuar com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se encontra na próxima resenha.